continuar a história, Jacó teve 12 filhos. 2 de seus filhos foi com a esposa que ele amava. O primeiro, José, que significa que o Senhor acrescente, e o segundo, Benjamim. Os dois, como já dissemos, tiveram identidades trocadas. Perceba comigo uma coisa que é fantástica. Quando os irmãos de José se reúnem a ele no Egito, porque estão com fome na terra, a palavra de Deus diz que Benjamim não vai. Eu quero que você se lembre ainda que Benjamim foi o único de seus irmãos que não traiu José. Mas José força para que Benjamim saia da casa de seu pai e desça até o Egito. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Jacó não quis deixar e também os irmãos de José não queriam levar. E então eles contam a história de José. A palavra de Deus diz que eles dizem que José, que era um dos seus irmãos, havia se perdido. Eles não contam corretamente, mentem a história, dizem que o seu irmão estava morto, mas ele não estava. As tribos estavam se reunindo naquele tempo de fome. Eu quero que você perceba isso. Nesse tempo de fome na terra é que Deus reúne as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E então Benjamim desce a muito custo, o seu pai libera para que ele vá, e quando ele vai, a Bíblia diz que José coloca uma taça escondida nas coisas de Benjamim e incrimina Benjamim, mesmo sendo ele inocente. Eu quero que você entenda isso, porque taça na Bíblia se refere a juízos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou o cálice que era para nós. Aqui próximo de onde estamos, no jardim do Getsemane, a palavra de Deus diz que Jesus orou e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque aquele cálice não era dele, esse cálice era dos seus irmãos, era nosso cálice que ele tomou, mesmo sendo inocente. A história se repete, meus amigos, conforme Eclesiastes 1:9 diz, que não há nada novo debaixo do sol, todas as coisas se repetem. A Bíblia diz que Benjamim é incriminado, seus irmãos ficam nervosos, mas depois José resolve a situação. José diz a eles para que eles não ficassem com medo, para que eles não temessem por tudo que eles haviam feito, porque tudo o que havia acontecido tinha sido um plano, um propósito do eterno Deus. Olha que forma linda de liberar perdão. José perdoa os seus irmãos, porque ele entendeu que a traição não veio de seus irmãos. A traição fazia parte de um propósito do Senhor, que Deus estava falando sobre o futuro, sobre a separação das tribos e sobre a reunião deles em um momento que um deles havia perdido a identidade, estava completamente diferente, não era reconhecido pelos seus irmãos, mas no tempo de fome, 7 anos de grande fome, de tribulação na terra, eles se encontraram. Agora eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo de número 48, onde o Senhor faz uma promessa aos filhos de José. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa a Efraim. Eu quero que você observe. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu farei de ti uma grande comunidade de povos e darei essa terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. José tomou a ambos, a Efraim com a sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo que cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés.
e abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e orientou: não, meu pai, este é o mais velho, portanto, coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhante ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo essas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento da minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. No verso 16 de Gênesis 48, Deus diz por meio de Jacó que Manassés e Efraim, os dois irmãos que nasceram no Egito, que eles seriam como peixes. Repare nisso, como peixes. Manassés e Efraim foram os últimos a comporem as 12 tribos de Israel. Agora vamos fazer um link com o Novo Testamento. Observe que Jesus começa seu ministério chamando 2 discípulos, André e Pedro, os 2 irmãos. E eles eram pescadores, e o Senhor diz que faria deles pescadores de homens. Os 2 últimos a comporem as tribos seriam como peixes. Agora os 2 primeiros dos 12 discípulos seriam os pescadores, para ajuntarem aqueles peixes que se multiplicaram, a saber, os filhos de Manassés e Efraim. Repare ainda que em João, no capítulo de número 6, Jesus conduz uma multidão ao deserto, assim como Deus fez com Israel. E lá, André, o irmão de Pedro, os 2 primeiros discípulos, descobre um garoto com 5 pães e 2 peixes. Sim, 2 peixes. E esses peixes são multiplicados para alimentar aquela multidão que tinha sido levada para o deserto. Jesus estava repetindo o que o Pai já havia feito. Ainda no final do texto, os 12 discípulos ajuntam 12 cestos que sobraram dos pães, uma clara referência à reunião das 12 tribos. Exatamente o mesmo que Deus havia dito a Abraão, o Senhor repete a Efraim. Aquilo que o Senhor também havia dito a Jacó, que eles seriam numerosos na terra, que eles estariam no meio das nações. Eu quero que você perceba o que o Senhor diz de Efraim no livro de Oséias. O Senhor diz que ele será como um bolo que não foi virado. Na verdade, diz que ele será uma mistura, diz que ele será assimilado. Eu não sei se você sabe o que significa assimilado. Assimilado significa um povo que saiu da sua terra e que esqueceu as suas origens e que agora ele se torna outro povo, pois foi isso que aconteceu com Israel.